Minha amiga e meu amigo, o governo do Lula, o governo do PT, sempre criticou e publicamente demonizou o agro brasileiro. Eles odeiam o agro como odeia todos que produzem. E isso eles não escondem para ninguém. O objetivo de destruir o agro, dificultar suas atividades, é uma obsessão do governo Lula. E para isso, parece-me que ele conta com o apoio do governo comunista da China. Olha só, eu peço que, por favor, você assista esse vídeo até o final, reflita e o compartilhe ao máximo. Nele, você vai ver uma entrevista de Bolsonaro para a conceituada Rádio Auriverde Brasil, em que ele fala da sabotagem feita por esse governo contra o agro brasileiro. Assista. Obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo. Não é uma questão do agro e ponto final. E interessa a todos nós. Vamos supor que ontem à noite você foi ver o jogo do Palmeiras da Libertadores e a tua televisão pifou ou faltou energia, seja o que for. Você foi dormir chateado, mas foi dormir alimentado. O problema do agro é muito maior do que se pode pensar. As coisas que estão acontecendo no Brasil, é a minha opinião, o Celso vai dar dele muito mais embasada do que a minha, é programado. Quebrar o agro. Facilita uma mega reforma agrária e facilita para um grande país, não vou deixar de citar, né? Você sabe qual é, que tem interesse aqui, comprar terras aqui no Brasil. Então, nós podemos viver sem muita coisa. Agora, sem alimentação é impossível. E a médio prazo, os preços dos alimentos continuarão subindo e a longo prazo, pode ter certeza, faltará comida no Brasil. Essa é a nossa grande preocupação. Satanizaram, demonizaram o homem do campo, a chegar a esse ponto que está hoje em dia. Muita gente pensa, aí na base, né, que está nos ouvindo, que o pessoal do agro é um pessoal que está vivendo uma ilha da fantasia, todo mundo bem de vida. Não é isso. Há uma diferença entre a política que eu adotei no meu governo e a política adotada agora, que está levando o caos, a falência, a quebradeira do homem do campo. Então, basicamente, a entrevista é por aí. Repito, com reflexo direto no arroz e feijão que todo brasileiro vai comer daqui a pouco, ou quase todo, né? Vai comer daqui a pouco, por ocasião do almoço. Minha amiga e meu amigo, essa entrevista de Bolsonaro foi ao ar pela conceituada Rádio Auriverde Brasil, nesse último dia 16 de maio, sexta-feira, pela manhã. Coincidência ou não, no decorrer da tarde, a TV Bandeirantes, através das suas afiliadas, fez esta matéria dando conta que a China suspende a compra de frango do Brasil. Isso acerta em cheio o agronegócio. Eu não sei se Bolsonaro tem informação privilegiada. Fato é que aquilo que pela manhã ele falou, à tarde aconteceu. Assista. Em instantes, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que, pelo protocolo do comércio Brasil-China, a China está suspendendo por 60 dias a compra de frango no Brasil. O ministro disse que os impactos dessa decisão da China sobre a produção nacional ainda serão avaliados e que tem certeza que essa situação não se estenderá por muito tempo, talvez por menos tempo do que esses 60 dias colocados inicialmente. De qualquer forma, já existe aqui a confirmação por parte do ministro da Agricultura que a China suspendeu a compra de frango do Brasil depois que um caso de gripe aviária foi detectado e confirmado em uma granja do Rio Grande do Sul. Já tem mais informação sobre isso aqui na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Jornal Gente segue no ar agora na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. A Roberta Russo está chegando para apresentar o Radar. Meu irmão, minha irmã, foi como eu falei no início desse vídeo. O governo do Lula tem a obsessão
de destruir o agro, de quebrar o agro, porque assim ele pensa que poderá fazer uma reforma agrária, que os militantes do MST vai poder prover meios, produzir através da agricultura familiar, como se isso fosse bastante para abastecer o mundo e o Brasil. Ou seja, uma verdadeira sabotagem por parte do governo brasileiro em cumplicidade com a China. O Brasil quer uma coisa, a China quer essas coisas e outra. Quando a China traz o Brasil para o seu lado, no campo comercial, e faz do Brasil o seu fornecedor, e a China passa a ser o principal comprador do Brasil, o que acontece? Uma atividade perigosa, extremamente perigosa, porque essa é a estratégia do chinês. Esta é a estratégia do chinês. É cooptar um determinado país para ver na China o seu principal parceiro comercial. Num ponto alto do comércio, o que a China faz? Cria uma situação para explicar a não compra daquele produto do Brasil, por exemplo. E assim sendo, o que acontece com aquela empresa fornecedora? Acaba quebrando. Porque ela via na China, se não o seu único, o seu maior parceiro comercial, o seu maior comprador. Quebra. Depois de quebrado, o que a China faz? Depois dessa empresa brasileira quebrada, o que a China vem? Faz? Aparece, compra a empresa a preço de banana e passa a dominar aquele mercado e aquele produto. É tudo pensado, tudo calculado. O que a gente está vendo não é fruto do acaso. É a China numa cumplicidade com o governo brasileiro, o governo do PT, sabotando o agronegócio. Meu irmão, uma vez isso se concretizando e expandindo, nós vamos ter crise alimentar no Brasil. Vai faltar alimento e o pouco alimento que tiver, quem for mais pobre não vai poder ter acesso, não vai poder comprar, porque o preço vai estar na altura e a China, dominando o mercado, vai colocar o preço que quiser. Ou compra ou morre de fome. Quem tem, compra caro. Quem não tem, vai morrer. Então a gente está vendo o governo do Lula destruindo o Brasil para fazer a vontade da China e a sua ideologia. E as pessoas não entenderam a gravidade da coisa. O que o Bolsonaro está falando aí, a maioria esmagadora dos brasileiros, lá na frente, daqui a 3, 4, 5 anos, vai lembrar. Aí vai vir aquela velha frase, Bolsonaro tinha razão. Como o Bolsonaro teve razão em todas as previsões que ele fez até agora. Essa fala de Bolsonaro é para servir de alerta. Essa fala de Bolsonaro acende a luz amarela. Nós temos que estar atentos e entender que o governo brasileiro, por questão ideológica e destrutiva, está levando o Brasil para o buraco quando sabota as atividades do agro. E é o nosso agro que sustenta, além dos 213 milhões de habitantes aqui no Brasil, outros 1 bilhão de habitantes ao redor do mundo. É Lula querendo implodir o carro-chefe da nossa economia. Esse cara comete todo santo dia crime de lesa pátria. E eu vejo que os segmentos de fiscalização, os veículos de comunicação não dão a devida importância à gravidade das ações desse senhor contra a nossa pátria. Crime de lesa pátria. Lula e o seu bando era para estar preso. O que ele está fazendo é extremamente, muito grave. Mas a maioria esmagadora da população está emburrecida ao ponto de não entender a gravidade da coisa, a não ser quando ela estiver acontecendo. Aí
pode ser tarde demais.